O apóstolo Ivaldo, ele é líder de um ministério aqui perto, é o Avivamento e Restauração. Tem igreja em Portugal, tem igreja em todo canto. O homem é um sucesso. E nós vamos receber da parte dele hoje. Amém, queridos? Ivaldo, eu queria deixar você livre, porque eu creio que Deus tem uma grande mensagem para nós hoje. Amém, queridos? O louvor está à sua disposição. Se quiser ministrar mais alguma coisa, se quiser que ele fique liberado, fique livre. Amém, queridos? Vamos estender a mão aqui, vamos orar por ele, vamos? Amém, queridos? Estende a mão para cá. Pai, nós rendemos graça pela vida desse homem. Nós cremos numa unção que opera através da vida dele, Senhor, essa unção apostólica. Nós cremos, Pai, nós somos um ministério apostólico. Nós cremos no dom do apóstolo, Pai. Nós receberemos dessa unção hoje, Pai, para a tua honra e tua glória, Senhor. Enche esse homem do teu poder e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Ivaldo, fica à vontade aí, meu irmão. Muito obrigado pela honra de ter você aqui conosco, viu? Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Vocês podem ficar à vontade. Se o tecladista puder ficar, eu agradeço. Quero agradecer ao pastor Márcio por essa honra. Um amigo, um companheiro que Deus nos deu. Meus amigos de longa data não puderam estar hoje. O pastor Marco Duque, o pastor Moisés. São pessoas que nós temos conexão há muito tempo. Eles sempre estão conosco, ministrando nossas igrejas e eventos. Mas Marco Aurélio está adoentado e o pastor Moisés está trabalhando. E conversei com eles. A minha caminhada com o Verbo da Vida é antiga. O apóstolo Sérgio Pessoa é minha cobertura particular do ministério há 10 anos já. Nós caminhamos juntos. Todo evento que ele está, eu estou perto. A gente tem esse contato direto. É um pai que Deus me deu para estar nos orientando nessa caminhada. E o Verbo da Vida tem sido um ministério que Deus levantou de fato para abençoar o corpo de Cristo. Eu fiz o Rema em 2013, 2014 e discípulos nossos também têm feito. Nós temos essa ligação, todos os pastores aqui próximo, na região metropolitana, nós temos contato, nós temos amizade e sempre estamos juntos. De fato, somos um corpo e precisamos estar perto. Vim para essa noite com o convite do pastor, com uma palavra que Deus colocou em meu coração. Nós temos visto se aproximando da vinda de Jesus, o que Paulo falou aos Tessalonicenses, que antes que o anticristo chegasse, a apostasia chegaria. Temos visto muitas pessoas se esfriando, nunca se houve uma debandada da fé tão grande como nos dias de hoje. Mas também há uma palavra profética para esse tempo. Quando eu estive em 2013 na África do Sul, com o apóstolo Sejão, o pastor Cleone, muitas pessoas daqui, o pastor Cris, ele lançou uma palavra para a nação brasileira, onde havia ali 72 nações, mas ele apontou e disse que era do Brasil, que sairiam os pastores, os ministros, os missionários que iriam incendiar o mundo. E nós estamos dentro dessa palavra profética. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Quando estou pregando, a gente vai entrar em muitos versículos, porque de fato é ela que nos segura, é ela que nos sustenta, é ela que nos liberta, e nós temos que ter esse conhecimento dela. A gente tem andado em algumas igrejas. Ontem nós estávamos em Timbaúba fazendo um evento, eu, o apóstolo Zildo, o pastor Will e o pastor Armando Filho, é um cantor muito conhecido. E após o pastor Will ministrar a palavra, ele falou uma coisa que nos entristeceu. Ele disse: eu rodo o Brasil todo cantando e pregando a palavra, e o tempo que eles dão para a mensagem do culto é 15, 20 minutos. Eles estão perdendo o prazer da palavra. Entretenimento, muitas outras coisas, vai diminuindo o tempo da ministração. E ontem o pastor Will ministrou 1 hora, depois o apóstolo Zildo mais 1 hora, e foi um evento extraordinário. E à medida que o cristão ele perde o contato com a palavra, ele se esfria, ele fica fraco, e um dia ele vai desistir. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso?
Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Eu quero falar nessa noite sobre a direção do Espírito para a nossa vida. O apóstolo Paulo disse que, se nós prestarmos atenção, o ministério da terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, muitos classificam como o menor, mas ali não é o menor, ali é mostrando a importância de cada um deles. E o último ministério, ou seja, 3 dispensações houve na terra. Eu gosto da expressão, da definição, dispensação como gerenciamento da casa. 3 vezes a terra foi gerenciada. A primeira pelo Pai. O próprio Pai criou tudo, Ele estabeleceu as alianças, Ele chamou Abraão, Noé, chamou os profetas. Nessa primeira dispensação, Deus não pôde estar perto do povo por causa de sua condição espiritual. Adão tinha pecado e condenado a raça humana. Então, nessa dispensação, o que Deus fazia era favorecer o povo na sua aliança, com proteção, segurança, prosperidade, estando sempre com eles. O homem que mais se aproximou de Deus na antiga aliança, Moisés, pediu para vê-lo, e a resposta do Senhor foi: se você me ver, você morre. Então, dentro da primeira dispensação, o próprio Deus anunciou a segunda. Foi quando Isaías, o profeta messiânico, falou que Jesus viria. E um dos nomes dados a Jesus foi Emanuel, que significa Deus conosco. Eu gosto da definição em aramaico que fala que Emanuel, Emanel, Deus dentro do barro. Era justamente Jesus no corpo de um homem aqui pregando. Então, essa palavra Deus conosco se cumpriu porque Jesus passou a estar perto das pessoas. Ele comia com elas, ele abraçava elas, tocava, chorava com elas. Deus se aproximou, mas ainda não era o que Deus queria para a raça humana. Então o próprio Jesus, tanto como o Pai, eles falaram na terceira dispensação. Ezequiel, quando fala no seu livro, no capítulo 36, versículo 24 em diante, dizendo que Deus ia tirar o coração de pedra do homem e colocaria um coração de carne. E disse que depois de colocar um espírito novo, colocaria o seu espírito dentro do homem, mas com um propósito: para que vocês me obedeçam. O povo era um povo de dura cerviz, não tinha como eles obedecerem a Deus, porque o espírito estava morto por causa do pecado, a aliança era carnal. Então Cristo, quando veio na sua dispensação, também falou do Espírito Santo em João capítulo 14, quando disse que o Pai viria e enviar um Consolador, a qual estava entre eles, mas estaria dentro de cada um deles. Por isso que a terceira dispensação, o ministério do Espírito, ele passou a ser mais glorioso, porque na primeira dispensação Deus estava longe, na segunda Deus estava perto, na terceira está dentro de mim e de você. Só que muitas pessoas não valorizam isso. Eles não entendem que o Espírito Santo não é uma força, não é um vento, ele é uma pessoa. E muitos se esquecem do contato diário, da obediência à direção que ele dá. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo falou aos Romanos. Abram por favor em Romanos capítulo 8. Eu quero primeiro que você leia o versículo 14, e depois nós iremos voltar para ver o que impede o cristão de ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14 diz o seguinte: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Observe que a Bíblia não diz que é aquele que se converteu um dia, não é aquele que está na igreja há 10 anos, não é aquele que faz parte de uma determinada denominação, mas todo que obedece, todo que é guiado, todo que segue a direção do Espírito que está nele, esse será classificado como filho de Deus. Agora, vamos ver o que é que impede essa vida, porque na antiga aliança existia 2 povos, apenas o gentio e os judeus. Na nova aliança, além dos gentios e judeus, veio a igreja. Então, com a vinda da igreja, houve 3 formas do ser humano viver: a natural, quando ele não tem contato com o reino do Espírito; a segunda, quando ele se converte, quando o Espírito Santo vem habitar nele, e ele agora entende o que é ser espiritual; e com a vinda do ser espiritual, veio a terceira, o carnal. É quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, quando a pessoa é ministrada pela palavra, quando ela passa a ser ensinada, mas ela não tem prazer em obedecer o que a palavra diz.
É justamente sobre esse povo que Jesus disse: nem todos que dizem. E quem são os que dizem Senhor, Senhor? São os que estão na igreja, mas infelizmente não é guiado pelo Espírito, não obedece a sua palavra. Nós precisamos entender, e eu sei que vocês são muito bem instruídos acerca disso, que a nossa vida com Cristo, ela é 99% fora da igreja. 1%. Daqui a pouco o culto acaba. Foram louvores, adoração, um pouco de ouvir a palavra, contribuição, dízimos e oferta, mas a vida toda nós vivemos lá fora. Na escola, na rua, na família, na faculdade. E se vocês observarem, a cada dia o escândalo envolvendo cristãos, ministros, tem aumentado. O povo que era para glorificar o nome do Senhor, o povo que era para honrar, o único povo na face da terra que tem autoridade para representar Cristo aqui na terra é a igreja. E essa própria igreja tem perdido a força. Mas por causa de quê? Romanos 8, vamos voltar para o versículo 5 e acompanhar agora. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A gente sabe que todo dia há uma luta, há um conflito, tentações, problemas, e a única forma de nos mantermos dentro de tudo isso, fiéis ao Senhor, é aquele que tem uma vida de leitura e oração. Eu ensino na minha igreja que as duas pernas do crente é leitura e oração. Quem não lê e não ora é fraco. Quem está fraco está perto de ficar doente, e quem adoece logo pode morrer. Então esse é um problema de muitas pessoas. Eles perderam o contato com a palavra, pastor. Eles perderam o tempo de leitura e consagração. Eles perderam o tempo de busca. Eu me lembro que o Dr. T.L. Osborne falou que muitos cristãos, eles alimentam seu corpo físico 3 vezes ao dia e com uma boa refeição, mas o seu espírito ele alimenta 1 vez por semana com um lanchinho frio aos domingos, e ainda querem andar por fé e vencer o diabo. Diga para o seu irmão: é impossível. Não tem como. O cristão deve ter a consciência que Jesus disse que o pão é necessário, mas o inevitável é a palavra. Nem só de pão, mas de toda a palavra. Se essa palavra de Deus não estiver em nosso espírito, vai acontecer o que o Kenneth Reagan falou: o assentimento mental vai estar nele. Quantas pessoas sabem 10, 15 versículos de cabeça? Eles sabem onde estão os versículos todos, mas não tem força na hora de praticar, porque a palavra não está no seu espírito. E nós precisamos, porque o Espírito Santo nos guia pela palavra. Jesus disse que ele viria e ia guiar o seu povo mediante o que ele tinha dito. Se eu não sei a palavra, como eu irei praticar? Como meu Espírito vai me guiar naquilo que não chegou em minha vida ainda? Nós precisamos atentar, porque à medida que o fim se aproxima, à medida que o Rei Jesus volta, o diabo também tem aumentado suas pressões. E só quem está fortalecido com a palavra, só quem está cheio dela, consegue passar por tudo, como o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 6 e o versículo 14, e permanecer firme. Passar por tudo e permanecer firme. Versículo 6: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Irmãos, vocês sabem que é fora da vontade de Deus o cristão precisar de medicamento para dormir. É fora da vontade de Deus o cristão viver em estresse, em preocupação, em ansiedade, em medo. Ei, tudo isso é um espírito. E esse espírito do medo, da ansiedade, da preocupação só se aproxima quando há ausência da palavra. Quando a palavra sai, o diabo tem alguma coisa pronta para colocar na vida da pessoa. E nós precisamos fortalecer, porque pensar nas coisas do Espírito e ser guiado por Ele, a palavra diz, traz vida e paz.
E nós sabemos que paz, shalom ou eirene no grego, não é só uma ausência de guerra, mas uma vida suprida de tudo. É ter prosperidade, mas também ter união dentro da família. Também ter uma família segura na palavra. É desfrutar de saúde física. É desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Versículo 8: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Mas por quê? Porque não há prazer, não há vontade. Quantas pessoas, eu digo isso porque eu sou pastor há 17 anos. Quantas pessoas não têm mais força para orar, não tem mais desejo de ler a palavra. Mas é isso que nos faz diferente de todos os povos da terra. O desejo de estar na presença do Senhor, o alimento cotidiano que é a sua palavra, a fortaleza que Ele nos dá no Espírito quando nós passamos tempo com Ele. E isso fará diferença no tempo da adversidade. Isso fará diferença no tempo do problema. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 7? Ele fala sobre 2 tipos de pessoas: aquele que ouviu a sua palavra, versículo 24 ao 27, e a praticou. Jesus faz semelhança a ele, é uma pessoa que edificou a casa sobre a rocha, uma pessoa que tem alicerce. Irmãos, a gente pode olhar aqui para cima, ver essas paredes, o forro, acima do forro ainda tem telhado e outras coisas a mais. E se tivesse 1, 2, 3, 4, 5 andar, tudo seria segurado por aquilo que está embaixo. Observe que a base está num local onde ninguém vê, ou seja, é o tempo que você constrói, a vida que você constrói em Deus, onde ninguém está vendo, que faz você segurar tudo. É o que Cristo disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter comunhão. Isso vai me dar base, estrutura, para quando vir os ventos, os rios, as chuvas, bater contra a casa, diga assim: não vai cair. É isso. Observe que a mesma pessoa que tinha a oportunidade de viver a mesma vida, ele edificou a casa sobre a areia, que significa uma vida superficial, que mostra ter força, que mostra segurança, que mostra estar preparado. Mas Jesus falou que as mesmas adversidades, chuva, rios, ventos, veio contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. A Bíblia ensina isso, é um alerta para a nossa vida, e nós precisamos ter cuidado, porque Jesus falou em Mateus 6,34 que basta cada dia seu próprio mal. A gente não sabe quando o mal vai bater na porta, nós não sabemos quando a notícia ruim vai chegar, e quando nós estamos preparados, a reação é diferente, a postura é outra, porque estamos fortalecidos e temos consciência que o maior habita em nós. Posso ouvir um amém? Aí versículo 13 e 14: porque se vivemos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós com um propósito. Ninguém conseguiu na antiga aliança, se não fosse a misericórdia do Senhor. E Ele preparou esse ministério, esse tempo, essa dispensação, para que o povo voltasse a servi-lo em espírito e em verdade, para que o povo voltasse a ter comunhão, o espírito compatível. Observe que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos fez participantes de sua natureza. Ou seja, eu estou ligado a Ele, o que Ele é, eu sou. Por isso Cristo disse que podemos fazer o que Ele fez e até maiores, porque o Espírito que estava nele hoje está em nós. Mas isso não nos livra de uma vida de consagração, isso não nos livra de uma vida de busca, de santidade, de fidelidade ao Senhor. A gente vê as pessoas tendo que fazer alguma coisa, lá em Deuteronômio 28, para ser abençoado, se forem fiéis e obedecerem meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e acompanharão, em casa, na rua, no campo, tua esposa, os animais, tudo que tu fizeres.
A gente vê o cumprimento disso em Efésios 1:3, que em Cristo já somos abençoados com toda sorte de bênção. Mas entenda, não é porque eu já sou abençoado, eu vivendo uma vida de qualquer forma ou qualquer modo, a bênção vai se manifestar. Eu preciso também ser fiel. Eu preciso também honrar o Senhor, para que essa bênção se manifeste através da minha vida. E eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm vivido uma vida difícil, mesmo como o apóstolo Paulo fala, sendo dono de tudo, sendo herdeiro daquilo que é do Pai. Mas por quê? Porque muitas vezes vive uma vida contrária à direção do Espírito. Por favor, vamos dar um pulinho para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o 17, o 18 diz assim. Gálatas 5, versículo 16, 17 e 18. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Há uma luta diária, porque muitas vezes, como ser humano, cidadão, somos humilhados, maltratados, afrontados. E qual é a resposta que nós damos? Jesus disse: o bom homem do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A palavra também diz que é impossível uma fonte de água doce jorrar água amarga. Muitas vezes, aconselhando pessoas, elas falam: pastor, no motivo da raiva, eu falei o que não era para falar. E o que eu ensino para elas é: meu filho, Jesus disse que a boca fala, que o coração está cheio. Não foi a raiva só ativou o que estava dentro. A raiva só liberou o que já estava guardado. Uma vida no Espírito, uma vida consagrada, uma vida de busca, de obediência à palavra, vai fazer eu e você, nos momentos difíceis, liberar só coisa boa, liberar só a palavra, liberar só aquilo que o Espírito está nos guiando para liberar. Versículo 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Nós precisamos atentar para isso aqui, porque é fácil um cristão viver, pastor, toda a sua vida fazendo o que é certo, e pessoas esperar um erro para querer lhe apontar, para querer julgar. Nós temos que ter atenção, estar preparados para aquilo que o diabo tem armado diariamente contra a nossa vida. E só o Espírito Santo pode nos alertar, só o Espírito Santo pode nos guiar no caminho correto e fazer eu e você evitar aquilo que vai ser prejudicial para a nossa vida. Enquanto eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo me mostrou pessoas que não obedeceram, algumas delas na antiga aliança não obedeceram o que Deus disse. E vamos ver qual foi o prejuízo que essas pessoas tiveram e provocaram. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, por favor. Eu sei que, dentre tantas ministrações que poderiam ser ministradas hoje, o Espírito Santo me guiou a falar sobre isso nessa noite. E eu tenho convicção que não é em vão. Eu creio que o Espírito Santo quer dar direção para a sua vida hoje, sobre o amanhã, sobre decisões. Eu li um livro de Kenneth Hagin, que é Seguindo os Planos de Deus. Achei maravilhoso quando ele fala que havia um grande empresário nos Estados Unidos, e de repente alguém vinha com a proposta de comprar uma empresa muito grande, e ele dizia: deixa eu orar. E enquanto esse homem não tivesse resposta do Espírito Santo, ele não fechava nada. Isso podia passar um dia, 2 dias, 3 dias. De repente
O Espírito Santo dizia: não compre. Ele voltava e dizia: não vou comprar. Os filhos diziam: pai, o que é isso? Essa é a melhor proposta que apareceu. Ele dizia: eu não vou comprar. E depois de 3 meses, a empresa que era oferecida quebrava, e o prejuízo era grande no mercado. E às vezes era o inverso. O Espírito Santo dizia: compre. E os filhos: pai, isso aí não vai dar lucro, é prejuízo. Mas eu vou comprar. E de repente as ações subiam e o lucro era muito grande. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo não erra. Ele não erra. Ele sempre vai acertar naquilo que é melhor para a sua vida. Ele não erra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da face da terra. Então partiu Abraão como orientava o Senhor. Era aqui, depois da palavra Senhor, era para ter um ponto, mas tem uma vírgula e continua: e Ló, o seu sobrinho, acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Observe que a ordem de Deus foi expressa, específica: sai do meio da sua família, sai da sua casa e vá para onde eu vou te mostrar. Abraão não obedeceu por completo, mas de forma parcial. Ele levou um sobrinho, o sobrinho tinha família e também tem os empregados. Se você sabe da história, a Bíblia diz que lá na frente os pastores de Ló entrou em contenda com os pastores de Abraão, ao ponto que Abraão disse: falou: olha, não tem como não. Faz o seguinte: se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu pegar a esquerda, eu vou para a direita. Mas não tem mais condição. A Bíblia diz que Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Diga para o seu irmão: guiado pelo que via. E Abraão foi para o deserto. Mas na frente você vai ver uma das maiores e mais lindas intercessões da Bíblia. Quando 3 anjos, um foi dar a resposta a Abraão que no ano seguinte Isaac nasceria, 2 estavam indo destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Falou: pelos 50 não. E ele foi baixando até 10, mas só tinha 4. Preste bem atenção: se Abraão não tivesse tirado seu sobrinho dali, ele não iria passar por essa necessidade. Aí aconteceu o que a ministra estava falando aqui sobre a estátua de sal, que ao ser destruído Sodoma e Gomorra, a instrução do Senhor era: ninguém olhe para trás. Mas a esposa de Ló olhou e virou uma estátua de sal. E mais na frente, a Bíblia diz que as filhas de Ló o embebedaram e tiveram relacionamento sexual com ele. Nasceram quem? 2 povos, os moabitas e edonitas, e quem tornaram-se inimigo de Isaac. Diga para o seu irmão: tudo por causa de uma desobediência. Sabe quem eram os moabitas? Aquele de Números, capítulo 16, 17, 18, 20, que Balaque, rei dos moabitas, chama Balaão para amaldiçoar. Aquele povo era primo de Israel. Eles não existiriam e não seria um empecilho e não seria inimigo se Abraão seguisse o que Deus disse para a sua vida. Diga para o seu irmão: desobedecer a voz do Espírito é prejuízo na certa. É prejuízo. Abraão não se cansa. Quando chega em Gênesis 16, a sua esposa, agora Sara, oferece Agar para que ele tivesse relação com ela, porque a promessa estava demorando. Abraão tem relacionamento com Agar, e assim que ela engravida, ela começa a humilhar Sara. Ela não quer mais obedecer, porque agora ela carregava o que Sara não tinha conseguido carregar ainda, um filho. Mas na frente o menino cresce. Deus obedece a Sara em sua oração, diz: Abraão, manda ir embora. Abraão intercede por Agar e por Ismael. Deus protege, e Deus fala para Abraão: ele será grande como Isaac, dele também sairá reis e nação. Você sabe quem é a nação de Israel?
É aqueles que seguem a região muçulmana, que há séculos e anos é inimigo ferronho de Israel. Israel é arrodeada por 7 nações árabes, faixa de Gaza, Amã, Arábia Saudita, todo aquele povo ali, o povo de Dubai, que o povo quer visitar tanto, é tudo ali inimigo de Israel. Todos eles seguem o islamismo, e esse povo não existiria se Abraão obedecesse a Deus. Até hoje ele paga. Primos têm brigado, se destruído, se atacado um ao outro. Quanto tempo se passou? Mais de 4.000 anos. E até hoje, o povo que é descendência de Abraão tem pagado. Vocês viram o que tem acontecido na África, na Nigéria, na Angola, em outros países africanos, na Índia agora, as igrejas sendo queimadas com cristãos dentro, a quantidade de cristãos mortos. Quem tem propagado isso? O islamismo. Semente de Abraão, por uma desobediência. O Espírito Santo quer nos poupar de tudo isso. Muitas vezes aconselhamos a jovens: cuidado com quem vai casar. Casei um filho agora esses dias, é ministro, ele serve a igreja na unção profética. A minha nora é uma pastora, eles fundaram a igreja da Jaguarana. Agora 10 de junho estão partindo para Portugal por uma direção de Deus. Meu filho, outro que é pastor, já está em Portugal também, e vão se associar à igreja lá. E eu sempre falei para os meus filhos: meu filho, não tem preocupação com cor, raça, situação financeira, condição social. Eu só implico 2 coisas para as mulheres que serão minhas noras. Primeiro, boa filha, tem que honrar pai e mãe, e tem que honrar o Senhor. E graças a Deus, Deus me abençoou com 2 noras maravilhosas. Mas quantos jovens nós instruímos? Tem calma. Eu sei que Deus não vai dizer a você: case com essa nem com aquela, porque Ele te dá liberdade para isso. Mas o Espírito Santo pode te tirar de roubadas, de pessoas que será ruim para você, pode prejudicar a tua vida. Aí muitas vezes dessas pessoas que casam, elas vêm reclamar: pastor, porque Deus me deu. Deus não, você que escolheu. Diga a você, irmão, seja guiado pelo Espírito, e você não terá problemas. Não vou pedir para você abrir, mas eu quero que todos conheçam a história de Jonas. No capítulo 1 de Jonas, Deus dá uma direção para ele. Deus queria salvar um povo, e manda Jonas ir para Nínive. Assim falam historiadores que os ninivitas tinham destruído a aldeia de Jonas e matado sua família. Por isso a resistência dele ir pregar naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 1 ainda, que Jonas foge e compra passagem de barco. A Bíblia diz que o barco que Jonas estava, quando ele estava navegando, uma grande tempestade veio sobre aquele lugar. Se você for ler Jonas capítulo 1, você vai ver que a tempestade vai aumentando. Ela aumenta, e ela aumenta. Os povos que estavam ali começaram a orar a seus deuses, e a Bíblia diz que Jonas estava na sua rede, dormindo, quando uma pessoa acorda e diz para ele: tu não te incomodas que a gente morra? Ora ao teu Deus. E ele falou: eu sei o que é o problema e sei qual é a solução. Me jogue no mar. Mas preste bem atenção: antes de Jonas ser jogado no mar, pastor, eles jogaram suas cargas, jogaram o que tinha para negociar, tinha comprado, o que tinha de bom, eles jogaram fora. O que isso quer dizer? Uma pessoa que não anda na direção do Espírito, além de se prejudicar, coloca outras pessoas em risco. Por isso o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, aquele que diz que ser irmão, mas não anda em obediência com a palavra, não sente nem para comer. Não é por causa de acepção, irmão, é porque muitos são fracos, são influenciáveis, e pessoas que não andam pela palavra têm influenciado pessoas fiéis a pecar, a andar no caminho errado. E por Jonas estar naquele barco, pessoas perderam seus bens,
perderam seus pertences, iam perder a sua vida, até que ele falou: me jogue no mar. E assim que jogaram ele no mar, a Bíblia diz: a tempestade parou. Diga para o seu irmão: sabe quando a tempestade para? Quando você volta para o propósito, quando você volta para a direção do Espírito. É a única forma. Outra pessoa: pastor, o senhor não me deu esse tempo. Estou vendo agora, eu tenho esse problema. Eu preguei no apóstolo Zildo, tinha um relógio maior do que aquele na minha frente, eu não vi. Depois que tinha passado meia hora, eu disse: cadê o relógio? O relógio está ali, meu filho. Outro problema sério em não obedecer a Deus foi com Davi. Aí você vê que o Antigo Testamento ele não pode servir de guia para a nossa vida. A mesma passagem, 2 Samuel 24, versículo 1, e 1 Crônicas 21, versículo 1, contra a mesma situação. Só que uma diz que Deus levou Davi ao pecado, Deus tentou Davi ao erro para ele fazer o censo. A outra passagem diz: Satanás tentou Davi para fazer o censo. A gente sabe que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1 versículo 13, que ninguém ao ser tentado diga: fui tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas o versículo 14 diz: o ser humano, quando é tentado pelo seu próprio mau desejo, pelo mal que habita nele. E Davi agora criou um desejo maligno no seu coração: eu quero saber o que eu tenho. Orgulho, soberba, deixa eu ver o que é que eu já tenho. E foi guiado para fazer o censo. De acordo com a Bíblia, por causa do seu pecado, uma maldição veio sobre Israel, e 70 mil homens, fora mulheres e crianças, morreram em 3 dias. Aprenda uma coisa, irmão: todo cristão que não anda pelo Espírito vai dar prejuízo onde ele estiver. Guarde isso no seu coração. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a Bíblia tem muitos versículos nos ensinando a andar com pessoas que são fiéis, que são santas, que andam pela palavra. Muitos. E Davi, ao fazer isso aí, é aí que surge aquela oferta maravilhosa de Davi, que ele foi até Araúna, que Deus falou para ele fazer um sacrifício, e Araúna ofereceu a terra, o gado, a madeira, tudo. Davi disse: de maneira nenhuma oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. De acordo com os historiadores, convertendo para a moeda de hoje, o que ele comprou dava mais de 12 milhões de dólares. E ao oferecer o sacrifício, a praga cessou. 70 mil homens, fora mulheres e crianças, por uma direção egoísta, por uma direção que não veio de Deus. A gente não vai ver na Bíblia alguém querer seguir seu próprio caminho, querer andar a sua própria custa, querer ver o seu modo e ter êxito, e ter Deus ao seu lado, abençoando os seus projetos e livrando ele do mal. A gente não vai ver. A gente vai ver na Bíblia pessoas que se submeteram a Deus, que honraram a sua palavra, honraram o seu espírito, e Deus está com ele. Vocês lembram que José foi vendido? José já prosperava, era fiel ao seu pai. Eu acho maravilhoso que, se você for ler Gênesis, a história de José, você vai ver que no campo, no sol, como escravo, a palavra diz que Deus estava com ele e tudo prosperava. Depois ele assumiu a casa de Potifar, quando a esposa dele quis levá-lo a pecar, e a resposta dele foi: o meu Senhor me entregou tudo que é nessa casa, menos você. Como eu poderia fazer isso com o meu patrão e pecar contra o meu Deus? Porque tudo na casa de Potifar prosperou. Aquele crime, aquele pecado era passivo de morte. Ele parar na masmorra era um sinal que ninguém acreditou na mulher de Potifar. Minha Bíblia diz: e Deus estava com José, e a masmorra prosperou. O que isso quer dizer? Quando nós seguimos a direção do Espírito, possamos estar em qualquer situação, em qualquer lugar, nós iremos prosperar onde estivermos, porque a mão do Senhor estará sobre nossa vida. A direção que Ele nos dá é para nos abençoar. A direção que Ele nos dá é para que a gente venha ter uma vida abençoada. Eu não vou abrir por horas, mas eu vou botar aqui 2 versículos para você anotar se quiser. Atos capítulo 8,
conta a história de o evangelista Filipe, aquele que foi diácono, agora tendo a direção do Espírito para acompanhar uma carruagem e pregar para uma pessoa. Preste bem atenção. Nessa passagem, uma pessoa. Era o eunuco da rainha Cândice, que estava vindo para Jerusalém para adorar. A Bíblia diz que quando a carruagem passou, aquele homem era um alto oficial, então eram cavalos, era um carro forte, era uma velocidade. A Bíblia não diz quanto tempo e o percurso que ele correu ao lado do carro, perguntando se a pessoa estava lendo o que estava lendo. Está entendendo o que está lendo? Estás lendo o quê? A palavra não diz o processo ali da conversa, do diálogo, até o ponto do homem dizer: entra. Preste bem atenção. Tem surgido uma graça falsa que diz que orar é esforço humano, jejuar é esforço humano, ler, se consagrar é esforço humano. Mas a gente não vê nenhuma passagem bíblica nos orientando a parar de ler, nem parar de orar, nem de ter uma vida consagrada. Jesus disse que o reino do céu é tomado e os valentes. Então vai ter dia na caminhada cristã que nós teremos que empregar muito esforço. Não sabe o tempo, mas ele estava lá de lado, correndo. Para quê? Para pregar. No final, o homem se converte. E depois, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebata Filipe, e ele aparece em Azoto. Eu estava ouvindo um historiador, disse que da onde Filipe estava para Azoto era 180 quilômetros de distância. O que é que nós aprendemos com isso? Diga para o seu irmão: na direção do Espírito sempre é mais rápido. Aí se a gente for ler depois Atos 16, a gente vê o apóstolo Paulo tendo um sonho. E agora Paulo sai por algumas cidades, e quando ele para pregar a palavra, ele é impedido de pregar. Como pode, irmão? Pregar a palavra é um dos maiores mandamentos de Jesus, o ide. E a palavra diz: e o Espírito Santo o impediu de pregar ali. E Paulo vai e chega em outra cidade, e o Espírito Santo o impede de pregar ali, em outra cidade, e o Espírito Santo impede de pregar, até ele ter um sonho, uma pessoa clamando na Macedônia. E quando ele chega lá, o Espírito fala: aqui eu quero que você pregue. Sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas estão fazendo alguma coisa por ser certo, mas sem a direção do Espírito. É certo. Nós sabemos que a igreja tem direção, tem pastor, tem liderança. Eu sei o que, eu passo por isso. Não é fazer apenas o que é certo, é fazer o que é certo, guiado pelo Espírito, debaixo de uma obediência. E a Bíblia diz que Paulo chega lá, prega a palavra e todos se convertem. Amém, irmãos? Guarde isso no seu coração. Nós vivemos em uma aliança muito mais poderosa. A Bíblia diz que Deus, ele ficava preso aonde a arca ia. Aonde a arca ia, a sua presença ia. Coisa extraordinária foi quando o véu foi rasgado de cima para baixo. E agora Deus saiu de uma arca onde ele ficava preso, para estar dentro de arcas que podem se movimentar e estar em qualquer lugar, e ele está também. Mas nós precisamos que valorizar isso aqui, andar na direção do Espírito, entender o que ele quer para a nossa vida. Eu tenho ensinado na nossa igreja que não adianta você querer ser um pastor, o Espírito lhe chamou para isso. Não adianta você querer ser um missionário, há uma direção do Espírito Santo para a sua vida. Aprenda uma coisa: o que Deus tem para você, ninguém pode impedir de acontecer. A gente sabe disso. Agora a questão é essa: o que ele quer para mim, aonde ele me quer. Eu tenho dito para o pastor Márcio: vamos para Portugal, e minha esposa, mas ainda hoje não temos o ok. Eu sei que eu vou, mas não tive o ok ainda, e só vou quando o ok chegar. Meus filhos estão lá. Eu creio que meus filhos não ficarão em Lisboa
e irão para outras nações por causa do chamado que há na vida deles. Mas eu não vou arredar o pé daqui até o Espírito falar: é a hora de ir agora. Por quê? Ir sem essa direção é prejuízo. E para gastar esses 6 minutos, eu quero dar uma instrução fundamental para discípulos. Quantos discípulos não seguem a direção do seu líder, não honrando a unção sobre ele? Êxodo capítulo 12 diz que Miriam e Arão estavam conversando sobre Moisés, o seu irmão, que era o seu líder. E a Bíblia diz que eles o criticavam. Deus só fala com ele. Porque preste bem atenção, é fácil. Quantas pessoas talentosas, cheias do Espírito de unção, estão aqui nessa noite, guiado por um casal. É assim que se insurge a rebelião. É assim que se insurge a falta de submissão. Eu sei, eu tenho capacidade, eu posso, eu tenho visto, eu sou testemunho ocular de pessoas que saíram da gente, de perto, sem direção do Espírito para abrir igreja. E sabe o que eles abriram? Mini estéreo. Mini porque é pequeno, estéreo porque não frutifica. Não abriram ministério, mas mini e estéreo. Estão quebrando a cabeça, sofrendo, esposa tendo infarto, preocupação, porque não tem unção para aguentar a carga daquilo para qual foi chamado para fazer. E sabe o questionamento deles? Deus não fala conosco, só fala com Moisés. E a Bíblia diz: e Deus ouviu. Diga para você, irmão, Deus sempre ouve. Deus manda chamar Moisés, Arão e Miriam, e diz: eu falo com qualquer profeta através de sonho e visão, mas com meu servo Moisés eu falo face a face, como um amigo fala com o outro. Depois que a glória do Senhor sai, Miriam fica leprosa. A mesma situação veio sobre Geazi, após Naamã ser curado pelo profeta Eliseu. Ouro, prata, veste foi oferecido, e Eliseu não quis. Naamã disse: por que meu servo, meu líder não quis isso? Caladinho por trás ele foi e pegou o que não era para pegar. Quando ele esconde e entra na casa do profeta Eliseu, o profeta diz: onde estava Geazi? E a pergunta dele foi: há lugar nenhum, Senhor? A resposta do profeta foi: por acaso o meu espírito não foi com o teu? Quando tu fosses pegar o que não era para pegar. Por causa disso, Geazi, a lepra dele estará sobre a tua descendência. Não foi só sobre ele, era sobre ele, filho, neto, bisneto. Pessoas de outra geração foram prejudicadas, porque ele, como cabeça, seguiu uma direção errada. Cuidado, irmão. Você que é pai de família, você que tem filhos, você que tem casa, cuidado. Está sobre nós o dever de guiar nossa família, de guiá-los na disciplina do Senhor, guiado pelo Espírito, em obediência à palavra, à liderança da igreja e o que for, para que essas coisas não cheguem em nossa vida. Amém? Fique de pé, por favor. O ministério do louvor pode ficar à vontade. Aleluia. Estamos em tempos difíceis, onde as pessoas têm perdido a sensibilidade do Espírito. Mas nunca se esqueça, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele nos guia de maneira correta para o lugar certo. A direção dele evita danos, evita prejuízo, evita dores, evita consequências ruins. Mas lembre-se, ninguém consegue ouvir e nem obedecer o Espírito Santo na carne. Por isso a igreja, nós precisamos ter uma vida no Espírito, alimentado com a palavra, tempo de qualidade de oração,
tempo de consagração, para poder estarmos sensíveis para ouvir o Espírito Santo. E a direção que Ele der à nossa vida vai trazer paz e vida. Não tem como dar errado. Feche seus olhos, por favor. Pode ficar à vontade. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu sei o que o Senhor mandou ensinar aqui nessa noite. Senhor, eu não conheço praticamente ninguém que está aqui. A vida, o coração, o que estão vivendo, como estão andando. O Senhor é o Senhor deles, é o Pai deles. E o Senhor sabe por que essa mensagem veio ser aplicada hoje. Espírito Santo, dá direção para teus filhos. Aqueles que estão tomando o caminho errado, que eles possam voltar para a tua presença. Aqueles que estão procurando atalho, que eles possam voltar para o caminho certo. Que a tua instrução, a tua correção traga justiça, traga frutos que honrem ao Senhor. Que o teu povo possa a cada dia estar sensível à tua voz, para obedecer a palavra, e que eles possam a cada dia gozar de uma vida de paz, de saúde, de prosperidade, Senhor. Que seus projetos deem certo, Pai. Seus planos e propósitos funcionem. Que suas famílias cresçam debaixo da graça, Pai. Que haja crescimento na graça e no conhecimento. Que eles avancem em todas as áreas de suas vidas e possam cumprir com sucesso o propósito que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Que a cada dia eles possam desenvolver esse relacionamento contigo, Espírito Santo, para poder aproveitar, para poder gozar de tudo que o Senhor tem para eles, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pastor Márcio, muito obrigado pela oportunidade, pela honra.